Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar com você aqui nesta manhã de domingo, dia 28 de janeiro. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, o verso de número 8. Enquanto você encontra aí, nós vamos orar. Amém? Feche os teus olhos se você já achou e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para compreendermos a tua palavra e praticarmos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus. Hoje, 19 horas, quero convidá-los para participarem do culto de louvor, de adoração, culto com palavra, com alimento espiritual para nós, para as nossas almas, em nome de Jesus. Amém? Como eu disse antes, não só de pão viverá o homem, diz a palavra do Senhor, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Nós vamos ler agora o texto que está lá em Atos 19, 8, e esse texto é a continuação do que nós vimos ontem, quando Paulo ele encontrou em Éfeso aqueles 12 homens que eram ainda discípulos do tempo de João Batista, que conheciam somente o batismo de João Batista. E agora, nós vemos aqui no versículo 8 a sequência do que Paulo, das coisas que Paulo realizou ali em Éfeso. E versículo 8 diz assim, que durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então, Paulo, como sempre, ele estava lá na sinagoga pregando a Jesus Cristo. Amados, essa é a mensagem que nós temos para pregar. Jesus Cristo, pregar que ele veio em carne, o nosso Senhor, se fez homem para morrer na cruz no nosso lugar. Amém? A mensagem da cruz é uma mensagem de amor e ali ele pagou ou ele nos perdoou todos os nossos pecados de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Ali nós fomos perdoados e ele ressuscita ao terceiro dia e envia para que nós não estejamos sós o Espírito Santo, mas o Espírito Santo vem nos consolar em nome de Jesus. Versículo 8, então, Paulo estava ali naquela sinagoga pregando, claro, aos judeus, aos prosélitos que ali iam, a respeito do reino de Deus, sempre focado que Jesus Cristo é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. E no versículo 9, visto que algum deles se mostravam empedernidos, o que é empedernidos? É o coração endurecido. E o coração endurecido, ele é um resultado da rebelião contra Deus. Quando nós nos rebelamos contra Deus, contra a sua palavra, o nosso coração ele é endurecido, ele fica endurecido. Uma outra palavra que também é comum é cauterizado, que também ele endurece. Ele fica agora, ele não está mais aberto para a palavra do Senhor. Mas tudo houve uma causa que foi a rebelião. Rebelião nada mais é do que a desobediência da palavra de Deus, como nós falamos ontem. A palavra de Deus, claro, ela nos dá conhecimento, mas a palavra de Deus ela é para nós vivermos, praticarmos a palavra do Senhor. Não é só para nós termos um conhecimento. E diz aqui que eles se mostraram empedernidos e descrentes, amém? Que é o resultado da rebelião, do coração endurecido, eles não creram. Descrentes é quem não crê. Falando mal do caminho diante da multidão. Então eles começaram a falar mal do caminho. Naquele tempo, os cristãos eles eram conhecidos como seguidor do caminho, porque Jesus havia afirmado que ele era o caminho. Então era uma referência a todos os discípulos de Jesus, aqueles que andavam no caminho. Então eles começaram a falar mal do caminho. Por isso que caminho aqui, inclusive, está em letra maiúscula, diante da multidão, porque é um nome próprio, né? Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. O que é essa escola de Tirano? Era uma sala de aula, onde possivelmente o proprietário era Tirano, ou ele era um filósofo. E sendo assim, possivelmente a escola de Tirano também fosse um nome, porque a tradução para Tirano é nosso tirano. Então, talvez fosse um nome dado pelos seus alunos. E Paulo usava essa escola ou esta sala de aula para ensinar a palavra de Deus, ensinar sobre Jesus Cristo,
do período das 11 horas da manhã até as 16 horas da tarde, das 11 da manhã às 4 horas da tarde. Durou isso por um espaço de 2 anos. Então, 2 anos, Paulo ficou nesta escola de Tirano, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Não que Paulo houvesse saído de Éfeso nesse momento. Talvez pequenas, incursões, mas não, eram os próprios alunos, os próprios discípulos, aqueles homens que se convertiam e que se espalhavam então por toda a Ásia, pregando a palavra do Senhor. Amém? E Deus, pelas mãos de Paulo, importante, fazia milagres extraordinários. Escute que isso é algo muito importante. Os milagres, eles não são o fim. Preste atenção. O milagre, a cura, ela não é o fim, mas ela é o meio. O meio para quê? Para que as pessoas creiam que Paulo, ele era um enviado do Senhor. Então, quando ocorre uma cura, um milagre, o milagre em si, a cura em si, não é o final da fé. Muitos fazem esta confusão, achando que o final da nossa fé é a cura, é o milagre. Não. A cura e o milagre, eles são sinais dados por meio do Espírito Santo, que habita em nós, para que as pessoas creiam na palavra, sejam atraídas para a palavra, para a mensagem da cruz. É muito importante isso. Há muitos que fazem essa confusão, que pensam que os milagres, eles são o fim, é o resultado final da fé. Não, o resultado final da fé é a salvação. Amém? Preste atenção, o resultado final da nossa fé, ela é a salvação, ela não é o milagre, ela não é a cura. A cura é a bênção de Deus, o milagre é a bênção de Deus. A cura e os milagres que Paulo fazia aqui, extraordinários, diz a palavra, atraíam as pessoas para que ele pudesse pregar e falar sobre Jesus e as pessoas prestassem atenção no que ele estava falando. Então diz que era a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. De quem? De Paulo. Lembra que no início nós lemos que inclusive a sombra de Pedro curava? Veja, não é a sombra de Pedro que cura, mas é o Espírito Santo que está em Pedro. Amém? Nós não podemos também fazer essa distorcer isto, como se a sombra de Pedro curasse. Não, a sombra de Pedro não faz nada, a minha sombra não faz nada, a tua sombra não faz nada, ela continua sendo uma sombra. Mas é no sentido da presença do Espírito Santo na vida de Pedro, agindo aonde ele passava, por onde ele ia. E aqui nós fazemos temos o mesmo entendimento, dizendo que levavam lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Por quê? Porque nós estamos falando da presença do Espírito Santo, do poder da unção de Deus, em nome de Jesus. Não é o lenço em si, mas é a unção de Deus, é o poder de Deus que é transferido naquele momento. Amém? Então, e diz aqui, agora vem uma sequência interessante nesse texto, que diz assim: e alguns judeus exorcistas ambulantes. Olha que sério que é isso. Exorcistas ambulantes. Amados, nós temos que estar ligados ao cabeça que é Cristo. Amém? Como igreja, nós temos que estar ligados ao cabeça que é Cristo. Cristo, ele é o cabeça da igreja. Amém? Então diz que havia alguns exorcistas ambulantes, que se intitulavam exorcistas e tentaram invocar o nome do Senhor, Jesus, sobre possessos de espírito maligno. Sabe o que eles tentaram fazer? Eles foram até alguém que tinha um espírito maligno e tentaram invocar o nome de Jesus Cristo como se ele fosse, vou traduzir de uma maneira simples, claro que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas eles não tinham esse entendimento, então eles invocaram como se Jesus tivesse uma hierarquia maior, então ele iria expulsar aqueles espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Não há nenhuma referência a um sumo sacerdote chamado Seva. Possivelmente era mentira. Era o que eles usavam para se promover. Como exorcistas ambulantes, eles talvez usassem esse título desse Seva como sumo sacerdote para se promover, porque não se tem conhecimento de nenhum sumo sacerdote chamado Seva.
Mas olha o que aconteceu. Veja, eles achavam que o nome de Jesus era só qualquer um pode usar o nome de Jesus. O nome de Jesus eles possivelmente viram Paulo e então isso só reforça que Paulo não pregava em seu nome, não fazia sinais extraordinários em seu nome, mas ele fazia em nome de Jesus Cristo. Tanto que possivelmente eles viram isso e foram querer imitar Paulo. Então os que faziam isso, como nós vimos, eram 7 homens, né? Versículo 15. Mas o espírito maligno lhes respondeu, quando eles tentaram expulsar em nome de Jesus que Paulo pregava. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem sois? Amados, nós só temos autoridade se nós andarmos com Jesus. Nós só temos autoridade se nós andarmos com Jesus. E andar com Jesus é andar na sua palavra, é praticar a sua palavra, é viver a sua palavra. Não é só de ouvir falar. Esses homens tentaram ali fazer um exorcismo em nome de Jesus, que eles só ouviram falar. Mas nós temos que andar com Jesus. Se eles andassem com Jesus, claro que funcionaria. Porque o nome de Jesus é o nome que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra, e que todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus, espiritual ou não. Amém? E diz aqui que o Espírito, após dizer para eles: olha, eu conheço Jesus, óbvio, e sei quem é Paulo. Então veja, quem tem Jesus, quem anda com Jesus, porque quando nós andamos com Jesus, nós somos sal e luz nessa terra, nós somos reconhecidos no mundo espiritual. Então você é reconhecido, você é reconhecida no mundo espiritual, porque a luz de Cristo brilha na tua vida. E claro, você tem o selo do Espírito Santo, os anjos do Senhor estão com você, amém? Mas diz aqui que então os espíritos malignos disseram àqueles 7 homens: quem são vocês? Vocês eu não conheço. Não estou reconhecendo autoridade nenhuma em vocês. Não estou reconhecendo Jesus na vida de vocês. Isso é muito importante. Eles não reconheceram Jesus na vida daqueles homens. Então, o mundo espiritual ele reconhece Jesus nas nossas vidas. Nós que andamos na palavra, nós que nos arrependemos dos nossos pecados, convertemos os nossos caminhos para andar na palavra do Senhor. Então, eles reconhecem Jesus em nós. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjulgando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, olha só, 7 homens contra um, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Eu já vi isso. Não com 7 aqui, mas eu já vi como a pessoa que está, às vezes, possessa por um espírito maligno, ela tem uma força que não é dela. Já presenciei isso, já vi isso em várias libertações, que acontece exatamente isso, que a força não é da pessoa mais. Quem está agindo ali é o espírito. E aquele espírito maligno atacou 7 homens e eles tiveram que fugir nudos e feridos. Nudos. Desnudos e feridos. Porque eles não puderam prevalecer, porque eles não tinham autoridade. Eles não andavam de fato com Jesus. Eles queriam só usar o nome de Jesus. Então isso também nos ensina que nós temos que tomar cuidado quando nós falamos o nome de Jesus. O nome de Jesus é um nome para ser usado pelos discípulos dele, por aqueles que creem, que andam na sua palavra. Amém? Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Então veja, possivelmente eles eram conhecidos. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Todos ficaram com temor quando ficaram sabendo o que aconteceu. E o nome de Jesus era engrandecido, claro, Jesus, ou seja, eles disseram: olha, não é qualquer um que pode usar o nome de Jesus, é só quem está com ele, quem anda com ele, quem vive com ele, né? Para ele. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Olha o mover de arrependimento que aconteceu ali. As pessoas começaram a se arrepender e confessar e denunciar publicamente as suas próprias obras, as suas más obras, né? Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, ou seja, aqueles livros com palavras secretas, magias secretas, eles queimaram diante de todos. Calculando o seu preço, achou-se o montante de 50 mil denários. 50 mil denários é o equivalente a 50 mil dias trabalhados. Então, era um valor bem expressivo. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus era pregada de forma limpa, sem contaminação, sem segundas intenções, sem outras motivações. Paulo não estava lá pregando a palavra para enriquecer, para se tornar
para construir o seu próprio reino. Não, Paulo estava ali pregando a palavra para que as pessoas fossem salvas. E esse deve ser sempre o nosso intuito: a salvação das almas, levar as almas até Jesus, ter paixão pelas almas, em nome de Jesus Cristo. Porque nós estamos aqui de passagem. Amém? Então esse texto aqui, ele nos ensina muitas coisas, é um texto para nós lermos e meditarmos nele, mas eu creio que essa explicação que nós demos até aqui, ela já é o suficiente para que a gente possa, né, ter uma compreensão melhor desta passagem em nome de Jesus. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e nós vamos orar nesse dia que está começando. Vamos orar por você e pela tua casa em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã. Queremos te dar toda a honra e toda a glória. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nós queremos pedir a Deus, venha abençoar a cada um que está aqui nessa manhã. Venha abençoar a cada família aqui representado, em nome de Jesus. Cada filho, cada esposa, marido, filha, genro, nora, viúvos, viúvas, aqueles que são solitários, sozinhos. Pai, nós queremos pedir a tua bênção, nós queremos pedir o teu favor, nós queremos clamar por essas vidas, por essas famílias, para que o Senhor possa abrir os céus e derramar bênção sobre eles. Que o Senhor possa trazer reconciliação, restauração, amor, unidade em nome de Jesus. Que nessa manhã o Senhor possa derramar uma unção de cura sobre todo aquele que está enfermo, da cabeça à planta dos pés. Que o Senhor possa derramar nesta manhã uma unção de libertação. E nós queremos declarar em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, que toda algema, toda cadeia, todo grilhão caia por terra agora, em nome de Jesus, e que todos sejam libertos. Que toda palavra maldita que foi lançada contra a tua vida seja anulada, cancelada agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Meu Pai, abençoa cada família que está aqui com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Não esqueça hoje, 19 horas, o nosso culto. Não esqueça de verificar se você ainda é inscrito no canal, se por acaso a tua inscrição não desapareceu e você tem que se inscrever de novo. Faça essa verificação, por gentileza, e que Deus te abençoe muito, envie os seus anjos aí para você, para tua casa, que você tenha um dia cheio de paz, em nome de Jesus. Por gentileza, dê like, compartilhe e coloque os teus pedidos de oração lá nos comentários. Até a noite, às 19 horas. Um forte abraço para todos vocês, em nome de Jesus.